Meu nome é Dandara, sou guerreira dos Palmares e sou livre. Então, galera, é com essa citação, tá? Do próprio livro aqui, As Lendas de Dandara, da Jarid Reis, que a gente começa esse papo aqui, essa conversa sobre o nosso livro do bimestre, né? Então, Capivaras dos Oitavos Anos, chegou o nosso momento, né, da prova do livro, né? Não gostamos muito da prova do livro, mas no momento é o que nós temos, né? Então, basicamente nesse vídeo eu vou fazer assim uma resenha do livro, né? E daí vocês vão ter aqui uma resenha que seria o quê? É um resumo com a minha opinião, né? Sobre o livro, que é o que eu vou cobrar de vocês nessa prova do livro. Então, eu achei importante fazer esse vídeo. Claro que a gente vai ter uma live e tal antes, né? E a gente vai falar de simulado, enfim, da prova, do bimestre mesmo, não só a prova do livro. E daí eu achei importante fazer isso aqui para que, né, vocês assistam antes. Qualquer dúvida que vocês tenham, daí vocês me perguntam na live, tá? Então, assim, o livro, ele foi escrito pela autora Jarid Arraes, que é uma mulher, é uma jovem escritora, eu não lembro mais ou menos a idade dela, mas deve ter uns 28 a 30 anos aí, tá? Então ela tem outros livros, né? Eu tenho esse aqui também, né? Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, tá? Então a gente tem cordel aqui, 15 cordéis, e cada um vai contar uma história de uma heroína negra brasileira. Então, aqui a gente já começa a saber que essa autora, ela tem, né, uma mulher negra e tal, ela tem um histórico de escritores na família dela, né? O pai e o avô são cordelistas, né? E aqui a gente tem um objetivo muito claro dela enquanto autora, né? Então ela quer escrever para mostrar a cultura, né, essa ancestralidade africana, né? A cultura africana e para mostrar as mulheres negras, tá? Então vocês puderam até assistir naquela entrevista que eu deixei na plataforma Iônica, que ela tá lá na França, ela faz uma entrevista lá, que ela foi divulgar as lendas de Dandara na França, né? Então lá ela comenta que a história ela é contada por quem venceu a batalha, digamos assim, né? Ou quem venceu o acontecimento ali. E geralmente são pessoas brancas, né? Homens brancos que contam essa história. Então, essa história ela tem um viés, né? Ela tem um ponto de vista. Muitas vezes as mulheres elas são colocadas de lado. Então, e mulheres negras, então, no nosso país, falando do Brasil, que é um país, né, que teve mais de 300 anos de escravidão. Então, imaginem só, né? Como é ter, não sei, personagens negros como autores negros, autoras negras. Então pensem assim, quantos livros de autoras, de autores negros vocês leram? Quantos personagens, protagonistas negros vocês leram na vida de vocês? Então é complicado e ela faz essa literatura, né, colocando a mulher negra em primeiro lugar, que eu acho ótimo, fantástico, acho que falta muito isso, né, na nossa sociedade, a história do Brasil, né, tá aí e a gente não conhece, né, então é fantástico esse livro, é um livro bem curtinho, né, ele está dividido em 10 capítulos e vai contar a história da Dandara, então basicamente nesse vídeo eu vou falar sobre 3 coisas, né, primeiro eu vou falar algumas questões que são essas questões históricas, já comecei a comentar, da cultura africana, que aparece no livro também. Segundo, eu vou falar sobre os elementos da narrativa que eu costumo cobrar, né? Tipo, qual que é o foco narrativo? Tipo, de narrador, né? Personagens, tempo, se é cronológico, se é psicológico, né? Espaço, onde que se passa essa narrativa e o enredo, né? Aí o terceiro ponto é o enredo, que daí eu pego e faço um resuminho aqui de cada, bem breve mesmo, de cada capítulo da história das lendas de Dandara, né? Então vamos começar aqui. Então, no meu roteiro, eu já começo perguntando quem foi Dandara, né? Pode ser uma pergunta da nossa provinha também. Quem foi Dandara? Então, a Dandara, ela é uma guerreira, ela foi uma guerreira, ela foi líder do Quilombo dos Palmares. Então, quando a gente fala do Quilombo dos Palmares, a gente sempre vai lembrar do Zumbi, né, dos Palmares. E a gente não
não se lembra ou não conhece, agora, né, conhecemos a Dandara, né, que ela foi líder também junto com o Zumbi, porque eles eram marido e mulher, tá? Então, o que foi o objetivo da Dandara, da vida dela? Qual que era o objetivo dela? O objetivo dela era libertar os irmãos dela que estavam sendo escravizados, que estavam sendo sequestrados, né, do continente africano, de vários países, trazidos para o Brasil, feito animais, e aqui eles eram vendidos como um produto. Então, esse era o objetivo da Dandara, essa foi a luta da vida dela, né? E Quilombo dos Palmares, o que foi isso, gente, tá? Então, agora a gente tá falando do Brasil do século XVII. Então, pensem aí que esse Brasil do século XVII é o tempo, né? É o tempo da narrativa, tá? Então, nós somos no Brasil escravocrata ainda, né? E era um local, o Quilombo dos Palmares, de resistência à escravidão, né? Então ele já foi organizado, né, por seres humanos escravizados, negros, né, que conseguiram fugir dessas fazendas, né, onde eles eram mantidos como escravos, fugiram e montaram esse lugar. E esse lugar recebia, né, os seus irmãos, né, esses seus compatriotas, né, ou não, às vezes era do mesmo continente, né, vamos dizer assim, mas recebiam eles para acolher e era como se fosse um lugar de refúgio, né? Então é uma luta, isso, o Quilombo dos Palmares, ele é um lugar que representa a luta, né, também, dos escravos contra esse regime, das pessoas escravizadas contra esse regime escravocrata. E ele foi criado por Ganga Zumba, que seria o tio do Zumbi. Então, o Zumbi, ele herdou a liderança do Quilombo dos Palmares e depois ele aí dividiu nesse período com a Dandara, que era só mulher, tá? Enfim, onde que fica, né, o Quilombo dos Palmares? Hoje em dia ele fica numa região chamada União dos Palmares, em Alagoas, né? Isso é só para trazer aí. Então, assim, muito importante, como o enredo foi construído, como a autora constrói essa narrativa, ela diz isso na introdução do livro, né? Então, ela vai falar que ela pesquisou algumas coisas, então, ela vai ter informações históricas do Brasil do século XVII, tá? Informações reais, documentos históricos que ela pesquisou, mais um pouquinho de ficção, de invenção, então, a literatura, né? Ela até pegou como base fatos reais, mas ela inventou muitos aí. Até inclusive tem essa discussão se Dandara existiu ou não, né? Porque não temos documentos que comprovam que ela realmente existiu e tem gente que fala, por isso ela é uma lenda. Então daí que surgiu esse nome, as lendas de Dandara. Só que lembrando, quem conta a história, né, são os vencedores, os homens brancos e tal. Então eles contam o que eles querem, a partir do ponto de vista deles, né? Então, realmente, essa discussão, né, não vai ter fim. Mas é muito provável que tenha existido. Senão, Dandara existiram muitas mulheres negras que lutaram, enfim. Então, Dandara representa todas essas mulheres negras que lutaram, né, contra a escravidão, que lutam hoje contra o racismo estrutural, e enfim, é importantíssimo aí, né? Isso não desmerece em nada o livro. Muito bom esse livro. E vamos lá, né? Então, o livro ele tem essa mistura, ficção e fatos históricos do Brasil do século XVII, né, que a autora pesquisou. Aí, terceira pergunta aqui do meu roteiro. O livro ele apresenta elementos de qual cultura? Isso é muito importante. O livro inteiro é construído, né, e ele vai fazer o que? Ele vai valorizar, é uma homenagem à cultura africana, né? Então, a gente vai ter elementos da cultura africana o tempo todo. Um deles que é muito presente é a religião de matriz africana. Então, a gente tem aqui muito a presença do candomblé, né, com os orixás. Então, o início da narrativa, o primeiro capítulo, ele já começa falando sobre os orixás, né? Aí tem gente que vai falar, vai falar do demônio, religião do demônio. Não, gente, né? Pelo amor de Deus, vamos ler um pouquinho, vamos estudar. Então, assim, os orixás, vamos pensar que candomblé, né? Aqui eu tenho até um livro que é sobre os orixás. Vamos pensar que o candomblé, ele é uma religião, né, que foi trazida da África, né? Então, a gente tem vários tipos de candomblé, né? E daí tem o candomblé agora do Brasil, né? Que daí já é outra, um pouquinho diferente.
Então, o que que ele vai cultuar? Vamos colocar assim que ele vai cultuar deuses. Pensem como quando vocês gostam, vocês leem bastante, eu sei, é a cultura grega, né? Sabe, os deuses, né, da Grécia Antiga. Então, a gente vai falar lá de Zeus, né? Enfim, Hera, Hades. Então, todos esses deuses, né, são dessa cultura que o povo cultuava, tinha sacrifício de animais também, tinha toda essa coisa. Então, o candomblé também é isso, é uma religião que cultua, vamos dizer assim, esses deuses que são os orixás, né? Então, cada orixá, geralmente, ele se liga a um elemento da natureza, né? E a gente vai ter muito presente durante a narrativa inteira a Yansan, que é uma orixá, a deusa, né, a rainha dos ventos, né, das tempestades. Ela passeia entre o mundo dos mortos e dos vivos, né, e é uma guerreira. Então ela é uma mulher, uma deusa, né, claro que é uma entidade, mas assim, pensando que é uma mulher que ela não se encaixa nos padrões sociais, assim, que a gente tem muitos estereótipos, a gente sabe que isso mudou bastante, né? De ficar em casa e tal, não, ela é uma guerreira. Então a Dandara herda isso dela, tá? Porque a Jarid, ela fala isso, eu não tinha fonte histórica nenhuma que me falasse onde que a Dandara nasceu, né? Em que lugar, se ela foi trazida do continente africano de algum país, enfim, ou se ela já nasceu aqui no Brasil, não sabemos nada. Então ela inventou. E ela colocou esse elemento da cultura africana, que é a religião, né, para valorizar a cultura, né, dos seus ancestrais. E ela traz a Yansan como a mãe, né? Ela que dá luz, na verdade, ela cria a Dandara do seu próprio ser para que ela fosse uma guerreira, porque os orixás eles estão conversando, isso no primeiro capítulo do livro, e eles estão muito preocupados com o que está acontecendo, né? Os seus filhos, né? É, todos os seres humanos do continente africano estavam sendo escravizados e eles estão preocupados e querem tomar uma atitude, e a Yansan tem essa ideia, né? A Yansan, essa guerreira, esse orixá que é uma guerreira, cria a Dandara para ser uma guerreira com o objetivo que a Dandara viesse para cá, para o Brasil, e libertasse os seus irmãos, né, desse sofrimento. Então, ela nasce ali, do seu próprio corpo, né, Yansan cria a Dandara e ela traz, assim, a Dandara atravessando o oceano até aqui o Brasil, né. Então, nós temos a valorização dessa cultura. Temos também um outro elemento que aparece, que é a cofena, que é, né, o que é a cofena? Essa arma, essa espada que a guerreira Dandara utiliza nessas batalhas, né? Que é uma espada de origem africana e tal, que é o símbolo da coragem, né? Do valor e do heroísmo. E ela traz isso, ela sonha com essa cofena, claro que a gente tem todo a Dandara, ela é seguida o tempo inteiro na narrativa pela Yansan, né? Que é o orixá. Então o sonho, a orixá dá no sonho, essa visão traz para Dandara a cofena e ela acaba fazendo essa espada para ela, né? Então, vamos lá, né? Então vamos começar já no enredo aqui, como que o livro está dividido, fazendo um resuminho de cada capítulo e a gente coloca os elementos da narrativa, tá? Então, isso eu vou começar num próximo vídeo daqui a pouquinho.